Ouvintes dos programas TeleTemaCast e Espaço da Inclusão, hoje estamos recebendo um super convidado, ele que é ator, dublador, diretor de dublagem e está com um evento aí muito bacana para divulgar para nós também, para os nossos ouvintes, que é para aproximar aí os dubladores dos seus fãs, né? Leonardo Camilo. Olá, Leonardo, seja muito bem-vindo à Rádio Teletema, tudo bem? Boa noite a você, Thaís, boa noite, Felipe. Muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Está tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo. Olá, Felipe. Olá, Thaís, um grande abraço, Leonardo, ouvintes da Rádio Teletema, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Isso aí, Leonardo, que a gente já era para ter entrevistado há bastante tempo, né, Leonardo? Pois os imprevistos, né? Aí. É verdade, né? Uma coisa ou outra aconteceu, né, que fez com que a gente fosse adiando, mas é o que eu digo, se não deu certo é porque não chegou no final, então agora já está dando certo, então tá ótimo, muito bom estar aqui, independente de ter atrasado um pouco essa nossa conversa. Estou todo à disposição de vocês para falar um pouco sobre a minha carreira, enfim, sobre dublagem e também sobre os projetos do Ave Fênix Geek Show. Muito bom, muito bom. Vamos começar então do começo, né? Sim, falando claro. Sobre o início de tudo aí. Como é que você iniciou na atuação, na dublagem, enfim, primeiro ator, depois o dublador, né? Sim. Para mim começou até muito distante, assim, de dublagem, né? Eu não tinha exatamente um pensamento na dublagem, uma vez que eu comecei a fazer teatro muito cedo, 14 para 15 anos, e me apaixonei pelo teatro especificamente, né? A coisa do palco, a coisa de uma montagem ali, de estar com o público diretamente ali com você, te ouvindo, te vendo, enfim. Sentindo tudo aquilo, trocando energia direto no palco, isso me atraiu muito e eu achei logo que isso seria a minha vida e o meu pensamento era um dia me profissionalizar, mas na época eu estava lá em Recife, isso lá na década de 70, era mais ou menos 74, 75, então eu estava muito distante de tudo isso. E era um estudante também, em paralelo ao teatro eu fazia os meus estudos, entrei na faculdade muito cedo, com 17 anos eu já estava cursando Direito, né? Porque meu pai era advogado e era o caminho natural ali, uma vez que nem havia faculdade de teatro ou alguma coisa assim lá em Recife, naquela época. Mas eu estava com a ideia fixa de querer me profissionalizar e como eu sou carioca e a família da minha mãe toda é do Rio de Janeiro, eu fui inicialmente para o Rio de Janeiro para tentar alguma coisa e eventualmente eu vinha muito a São Paulo, né? Para também ficar prospectando alguma coisa em São Paulo. Então eu fazia testes, ficava durante a semana fazendo teste para tudo, né? Para qualquer trabalho de ator. Era teatro, era televisão, era para cinema. E aí isso também vinha no Rio, em São Paulo, aos finais de semana e ficava fazendo a mesma coisa, tentando. Até que um dia eu consegui um contrato em São Paulo, carteira assinada por 1 ano, para fazer um espetáculo infantil, e aí vim e tal, foi muito bom, eu comecei a ensaiar bastante. Quando o espetáculo estreou, que era só o final de semana, eu tinha bastante tempo, então, para batalhar outras coisas, né? E comecei a fazer testes aqui e acolá, até que um belo dia, eu estava na Tupi, na extinta Tupi, lá fazendo um programinha de humor, e um colega meu, que estava lá comigo também, falou, cara, tá tendo uma escolinha na BKS. BKS é um estúdio muito antigo, que muitos ouviram falar, que é clássico, né? Ele virou BKS depois da AIC São Paulo, que também foi um dos primeiros do Brasil, e eu fui para lá para conhecer. E aconteceu uma coisa muito interessante, que eu ouço hoje muito das pessoas, que é falar que a minha voz fez a infância da pessoa, a pessoa cresceu ouvindo a minha voz, então isso é interessante porque ocorreu comigo exatamente a mesma coisa. Eu tinha 20 anos de idade na época e cheguei na BKS para essa tal escolinha, que nada mais era do que várias pessoas iniciantes ali vendo os mais tarimbados, os profissionais tarimbados dublarem, então você ficava tirando suas conclusões e
e aos pouquinhos, aos trancos e barrancos, você ia aprendendo. Mas era jogado literalmente às feras, né, aos leões, né? Num período onde era muito mais difícil dublar, porque não havia recurso técnico algum que pudesse auxiliar. Mas eu me apaixonei muito porque eu comecei a ouvir, logo que cheguei lá, aquelas vozes que realmente tinham feito a minha infância também, nos personagens de desenhos ou de séries para TV que eu assistia, e isso também foi mágico para mim, né? Além da técnica, né? Daquela coisa feita ali como cinema, né? Porque era tudo projeção de cinema mesmo, numa sala escura, e eu sempre fui apaixonado por cinema, então aquilo ali me cativou bastante. Mas durante longo tempo, eu fiquei muito mais no teatro, na televisão, fiz novelas, eu fiz cinema, filmei com o Mazzaropi, fui fazendo a minha carreira em paralelo, e raramente eu fazia alguma coisa na dublagem, até porque tinha pouquíssima coisa na dublagem, né? E passaram-se uns 5 anos, onde eu fui aprendendo um pouco, mas não era uma coisa significativa. Aí a dublagem foi crescendo, assim, tecnicamente e tudo mais, até que ela realmente virou, assim, com os vários veículos que foram aparecendo, essa coisa que e eu fui migrando muito mais para dublagem, assim. Então, digamos que eu comecei em 78 e em 85 que eu fui mais seriamente, assim, comecei a trabalhar com dublagem. Você chegou a pegar a época da greve, não? Sim. Em 78, quando nós fomos para essa escolinha, pouco tempo depois, deflagrou-se a greve. Aí parou tudo, né? Houve um hiato, né? Um buraco ali, e depois quando voltou no ano seguinte, então eu estava até fazendo novela na Bandeirantes, eu não tinha muito tempo. E voltei um tempo depois, mas mesmo como um assistente, eventualmente eu fazia alguma coisa pequenininha, não era nada relevante, sabe? Eu demorei para pegar mesmo, por quê? Porque eu tinha as minhas atividades de teatro, de televisão, então isso me tomava muito tempo. Por falar em marcar a infância, né? Vamos falar um pouco de Cavaleiros dos Zodíacos, que eu acho que marcou a infância de muita gente aí, né? Sim. Como foi o convite, como foi fazer, enfim. Bom, primeiro assim, que é fantástico, né, o que aconteceu assim com Cavaleiros do Zodíaco, né, que virou tudo o que é hoje, né, após 28 anos. Mas Cavaleiros, assim como qualquer trabalho que a gente faz, Thaís, não há trabalho assim que a gente encare ele como uma coisa diferenciada, no sentido de que esse é mais especial do que aquele. Todos os trabalhos que a gente faz, a gente tem total responsabilidade, empenho, foco e vontade de fazer o melhor, sempre, em qualquer trabalho que a gente faça, independente de qual seja. Havia, na época que a gente fazia Cavaleiros do Zodíaco, um certo cuidado maior com o marketing, com o lançamento, isso sim, eu me lembro, dava algumas entrevistas e tudo, mas fora isso, era um trabalho normal, onde também a escalação acabou sendo normal, ou seja, como é que funciona a escalação na dublagem? Eu conheço a voz da Thaís, eu conheço a voz do Felipe, e eu vou escalar um filme, então de repente eu ouço e falo, puxa, esse personagem ficaria ótimo pra Thaís. Esse aqui ficaria excelente pro Felipe. Então eu vou escalo vocês dois. É assim que funciona, é por semelhança do que você vende como sua voz pra mim, que é independente, a idade da voz é independente da idade cronológica da pessoa, e aí eu encaixo aquela e te escalo. E assim foi também com Cavaleiros, né? Houve uma escalação do Gilberto Baroli, daquelas pessoas que ele achou que encaixariam bem com aqueles personagens. E eu, consequentemente, quando peguei e que ele me passou o que era o personagem, assim, eu fui criando uma voz também um pouco baseado na imagem que eu vejo e naquilo que está na cena, né? A gente cria uma voz de acordo com aquele personagem. Isso, quando é em desenho, é muito assim. E aí eu fui para essa voz meio na cabeça, assim, uma voz que marcou bastante, assim como as dos demais Cavaleiros também. E Cavaleiros foi esse fenômeno todo que foi um divisor de águas, inclusive na dublagem como um todo, onde tirou, a partir de Cavaleiros, o dublador passa a sair dos estúdios e assim
se encontrar com seus fãs, com as pessoas que admiram a dublagem, que admiram aquelas vozes e tudo mais. Então, o processo foi só aumentando e chegamos onde estamos hoje. Você falou dessa questão das vozes, né, Leonardo? Para nós, pessoas com deficiência visual, é tão complicado quando, por exemplo, você faz a voz do Bruce Willis, né? Então, quando a voz muda, né, quando muda o dublador, ou vai para o Rio, ou do Rio vai para São Paulo, enfim, como é complicado pra gente, sabe? Pra gente se identificar com a voz novamente. Com certeza, com certeza. Você fala tudo assim porque a voz, ela tem uma relação muito grande no que diz respeito à identidade, né? Tem a identidade visual e a identidade sonora, né? E isso é fundamental, né? Pra gente, principalmente vocês deficientes visuais. Eu imagino o quão chato o quão desagradável é quando você perde esse elo. Então, mais uma vez eu digo o seguinte, o respeito, né, o grande respeito que a gente tem que ter é com o público, não é? O cliente, muitas vezes, ele interfere nesse sentido porque, ele quer que seja feito lá no Rio de Janeiro, mas ele quer um dublador lá do Rio de Janeiro que ele gosta, independente de que esse ator seja feito por um outro durante muitos anos. Às vezes ele não sabe o que ele está fazendo, é um gosto pessoal, e ele não sabe como ele está afetando todo essa cadeia, né, da relação do som com quem está ouvindo, né? Eu acho muito importante você manter o que a gente chama de boneco. Então eu tenho vários bonecos, como o Bruce Willis, o Richard Gere, o Pierce Brosnan, Nicolas Cage, John Travolta, Jeff Goldblum e outros mais, digo de atores, assim. Então, se você segue uma linha e mantém aquele dublador nas obras, você está fazendo um trabalho também de consolidar uma identidade sonora e respeitando a todos aqueles que assistem e que curtem a dublagem e principalmente, como você falou, os deficientes visuais, que não tem a imagem como um aliado ali nesse caso, né? E você, como diretor de dublagem, você já teve a experiência de dirigir uma pessoa com deficiência visual? Olha, é muito interessante isso, porque eu já dei algumas entrevistas onde me solicitaram, né, através de perguntas, se a pessoa com deficiência visual tinha como fazer um curso de dublagem, né? Já que eu dou cursos online e tudo mais. Aquilo me encafifou, eu fui atrás de conhecer uma menina que chegou a dublar no Rio de Janeiro e fez uns desenhos e tudo durante um período, e ela aprendeu com uma pessoa que a ajudou, né, a fazer uma coisa que ela gostaria muito de fazer, que era dublar. Então eu conversei com ela e a gente trocou algumas ideias e informações do que poderia fazer, e eu também tive algumas ideias de usar um bip que ajudasse a pessoa a entrar no momento correto, né, no momento que a pessoa ouvisse aquele bip, ela entraria e estaria corretamente, porque nada mais é do que você começar no ponto certo e terminar no ponto certo. Então, quando você tem o controle do tempo na tua cabeça, então você sabe que, por exemplo, eu tenho que ter uma métrica, que é um tempo daquela fala, isso representa o tamanho dela, certo? Então, se eu sei que eu tenho que falar uma coisa muito rapidinha, eu vou falar muito rapidinho porque eu sei que o tempo é curto. Porém, se eu estou ouvindo que uma coisa é bem esticada, eu vou marcar na minha cabeça aquele tempo e vou falar uma coisa bem esticada. Então, se eu tenho essa consciência sonora e eu tenho o auxílio de um bip, por exemplo, para me dar entrada e saída, eu dublo, ponto final. O mais interessante que você fala, porque divide bastante opiniões, né, dos dubladores e diretores. Mas eu acho assim que a interpretação também está muito, ela é essencial, né? Ela é o 60% do trabalho. A parte técnica, a parte de sincronismo é uma coisa. Agora, a parte do interpretar é que é muito essencial e que pega realmente as pessoas. Então, uma ótima dublagem de interpretação, ela pode ter algumas falhas de sincronismo que não vai fazer tanta diferença mesmo para quem está assistindo o filme, vendo este filme. Agora, um ótimo sincronismo com uma interpretação ruim, medíocre, vai incomodar a qualquer um, a quem está vendo, a quem está só ouvindo.
entende? Eu acho que tem muito a ver com isso. Então a sensibilidade que a pessoa tem artisticamente falando para reproduzir aquilo que ela está sentindo naquela cena é o que me interessa como diretor, e eu posso obter um resultado muito bom, e com a tecnologia que a gente tem hoje, que a gente inclusive pode jogar o som para a esquerda, para a direita, esticar um pouquinho, comprimir um pouquinho, por que não? E Pro Tools, né? O Pro Tools, exatamente, que já é um auxiliar. Então se você entrar, eu te der um sinal sonoro, quando fizer, você começa, quando fizer, você termina, então eu consigo colocar na métrica ali, desde que no ensaio a gente consiga calcular esse tempo, né? E outra, você vai ouvir a fala, você ensaia e você sabe a velocidade que você tem que falar, tá certo? Então eu não sei, as opiniões podem ser divergentes, até porque isso aqui, o nosso trabalho, ele é muito subjetivo, ele não é uma coisa exata, é muito subjetivo, é o olhar de cada um. Interessante. E o evento? Vamos falar do evento agora, né? Já que estamos falando bastante de dublagem, vamos aproximar os fãs dos seus ídolos. Olha, é muito interessante, né? Eu às vezes paro para pensar, eu falei, puxa vida, olha o que eu tô fazendo a mais na minha vida, né? De produção, de um cara de teatro, um cara que continua ligado ao teatro. Eu tenho meu grupo, eu escrevo peças de teatro, dirijo, vou pro palco, tudo. E, né, uma coisa que eu faço com a minha esposa, a gente faz um trabalho social bem legal e tal. E aí, há muitos e muitos anos, eu venho fazendo eventos, né? Isso a partir de Cavaleiros, né? Então, eu tenho mais de 20 anos que eu faço eventos aí pelo Brasil todo e já fui a muito mais de 300 eventos. E aí, eu sempre que ia ao evento, eu tenho o olhar meu, primeiro, de artista, né? De produtor, de um cara que manja de espetáculos, que já fez muita coisa, tenho 50 anos de carreira, já dirigi muita coisa, musicais, peças infantis e tudo mais, então eu tenho um olhar crítico para essas coisas que eu vejo de palco, assim. E eu sempre achei meio fraco, se leva a atração, mas não se dá uma condição, às vezes, da atração tá lá no palco, sabe? Fica uma coisa meio, você fica lá em pé e se vira. E eu não, eu sempre achei assim, que a coisa tinha que ser um show. E aí, pensando nisso, eu conversava com a minha esposa, falava, puxa, um dia eu queria montar um espetáculo com a minha cara, assim, com as coisas que eu acho que deveria ter num evento desse tipo. E aí ficou, isso aí tem muitos anos que eu pensei, porém, no período agora da pandemia, a gente colocou o nosso projeto de montar a nossa empresa de produção, tirou da gaveta e fez, né, porque não dava tempo, ela tem escola de dança, eu ficava em São Paulo durante a semana, só vinha pro interior aos finais de semana, então a gente não tinha muito tempo de colocar aquele projeto, sabe, que acaba ficando engavetado. E aí, levantamos, e aí uma das coisas que a gente foi listando que a gente produziria seria este evento, né? Quando eu fui criar minha empresa, eu já tinha o nome na minha cabeça, ou pelo menos estava no meu subconsciente, porque rapidamente, quando eu pensei, me veio Ave Fênix. Porque Ave Fênix foi o que eu mais falei em toda a minha história de atora, em toda a minha história de dublagem, foi o que eu mais falei, foi o golpe que eu mais falei, que eu mais repeti, foi o que me trouxe maior retorno financeiro, porque foi através de Cavaleiro do Zodíaco, do Ike de Fênix, que eu fui a todos os eventos convidado por conta disso. Outros trabalhos interessam, mas com certeza o carro-chefe é o Ike de Fênix. Então o Ave Fênix, para mim, é muito importante. E Ave Fênix é Leonardo Camilo, e Leonardo Camilo é Ave Fênix. Ponto. Então ficou o nome da nossa empresa. Aí, no projeto para montagem falamos alguns nomes e tal, e eu criei esse nome, Ave Fênix Geek Show, no mundo da dublagem, né, que é o subtítulo, porque eu resolvi entrar na seara que eu mais conheço, que eu mais domino, né, mas ela é extensiva também aos games que a gente hoje também coloca a nossa voz. Ela é extensiva aos desenhos, às séries, aos mangás, aliás, aos animes, tokusatsus, desenhos animados, tudo leva a voz do dublador, correto? Então, o universo é muito grande. Então, nós montamos nesse nosso evento muitas atrações. Por exemplo, nós vamos ter 4 bandas que tocam e tem 2 dos cantores que estão lá que cantam e tocam a abertura de alguns animes e vão estar lá. Então, a gente vai tocar muita abertura de anime, muita coisa de Dragon Ball, muita coisa de Naruto, enfim, tem um pupurri enorme de música com 4 bandas em 2 dias de muito show, muito talk show. Eu tô levando comigo
Eu estou levando 16 dubladores, 17 comigo, onde nós vamos fazer um talk show, conversando com as pessoas, dando oportunidade para o público também de fazer a sua pergunta. Nós criamos a banda Ave Fênix, que vai estar lá, tipo o João 11:30, que tem a banda lá que fica seguindo e fica dentro do talk show. Nós teremos uma banda exclusiva para fazer isso. Então vai ser muito legal, muito divertido, um bate-papo entre amigos, não vai ser uma entrevista careta, vai ser um bate-papo entre pessoas que se conhecem há muito tempo. Então, assim, aí aliamos a isso, né, tudo aquilo que nesse tipo de evento, e tem a ver também com as vozes dos heróis, porque os cosplayers, né, os cosplayers nada mais são do que a fantasia, digamos assim, se a gente pode chamar, de personagens, de animes, de séries, de tokusatsu, está tudo lá. Então, os cosplayers, eles são também esses personagens, que todos eles têm a sua voz. Correto? Então, nós temos, assim, salas temáticas de tokusatsu, de CDZ, de anime em geral. Nós vamos ter estúdio de tatuagem geek, onde eles tatuam esses personagens mesmo de todo esse universo. Então, tudo que for relacionado, teremos lá Star Wars, o pessoal dos Star Wars, teremos batalha de sabre, sabe? Sabre de luz, que também tem a ver com esse universo. Muita atração, assim, no concurso cosplay, por exemplo. Enfim, são muitas coisas que vão ter lá. Nós vamos ter Just Dance, uma sala pra galera dançar e se divertir também. Vamos ter games retrô, games daqueles antigos, né, que se jogava no tempo do Atari e outros mais. E bons tempos. Bons tempos, né? E games atuais também, que a galera vai estar lá com a nossa voz também. Então, ou seja, uma miscelânea de coisas, num lugar muito agradável, com capacidade para 3.000 pessoas, ou seja, nós estamos aguardando um público entre 1.500 e 2.000 pessoas por dia, ou seja, todo mundo vai poder estar lá confortavelmente. O auditório tem ar-condicionado, poltronas super confortáveis, acolchoadas, e uma visibilidade maravilhosa, onde vai rolar show desde as 10 da manhã até as 19 horas. Então, convido a todos para estarem lá no Ave Fênix Geek Show, no Mundo da Dublagem, que vai rolar nos dias 15 e 16 de outubro, na Fapcom, na Vila Mariana. Nós temos um site que é avefenixgeekshow.com.br, onde lá você pode conhecer todas as ações que vão rolar no evento, pode lá também adquirir seu ingresso e tudo mais. Infelizmente não é, mas pensarei nisso para o futuro, um site interativo para deficientes visuais. Não é muito acessível. Eu acho que a acessibilidade é muito importante. Então eu até, conversando com vocês, confesso que eu não havia parado para pensar nesse detalhe. Mas como nós temos um trabalho voltado também para acessibilidade, para inclusão, né? Eu que estou trazendo autistas e também deficientes visuais em alguns lugares que eu tinha contato, então estou fazendo esse convite a vocês também, comunidades, grupos que vocês tiverem, podem convidar a todos. Com 1 quilo de alimento você pode estar no nosso evento, entendeu? Isso é uma coisa que a gente pretende fazer, até porque também a gente tem essa campanha de arrecadação de alimento, que vai ajudar muitas pessoas que necessitam. Leonardo, inclusive sobre autistas, o Pedro Alcântara, né, que já deu uma entrevista aqui para nós, começou pelas suas mãos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. Com certeza, no tempo que ele era garoto, né, criança, eu não tinha nenhuma desconfiança de nada, assim, até porque ele era uma criança absolutamente que interagia com os demais, falador, tudo, não havia nenhuma coisa que me chamasse a atenção de diferente, não. E o Pedro, assim como a Tesa Murim, a Ágata Paulita e Flora Paulita, que são esses que saíram, digamos, e se tornaram dubladores de uma turma de 8, tinha um outro lá que também era muito bom, que seria o 5º desse grupo de 8, porém os pais viajaram para um outro lugar e ele não seguiu carreira. Mas trabalhar com as crianças, para mim, é muito prazeroso, porque, primeiro que eu gosto de ensinar. Segundo lugar, que eu gosto de crianças. Gosto muito de crianças. Por outro lado, eu acho que a criança, ela tem uma coisa que é muito legal,
que se a gente for comparar a criança com o adulto, a criança é muito mais maleável, a criança é muito mais moldável do que um adulto que já vem com muitos dogmas, que já vem com muitos, às vezes, preconceitos e isso, aquilo outro. Então, para o adulto se soltar, por exemplo, e começar a fazer uma interpretação absurda, porque interpretar assim, falando uma frase, tudo normal, qualquer um faz, mas fazer um personagem tresloucado, assim, sabe, ou fazer um personagem caricato, é muito difícil. As crianças não, as crianças elas entram, elas embarcam muito mais facilmente, as crianças elas têm menos dogmas, preconceitos e tal, então elas aceitam as coisas muito mais rapidamente e para elas vira uma coisa muito normal, assim, de uma brincadeira sem grande responsabilidade, o que nós adultos já trememos na base, entendeu? Fica gaguejando, seca a boca, a criança não tem nada disso. Então foi muito bom ter o Pedro Alcântara como um talento, né? Hoje fico muito feliz que ele segue aí a carreira de dublador, teve uma carreira de sucesso quando menor, hoje é diretor de dublagem, e saber que ele é autista me dá uma certeza de que todos somos iguais e capazes de fazer o seu trabalho, seja ele qual for, porque a inteligência não se mede por uma síndrome ou nada, entendeu? Eu acho que cada um de nós é inteligente naquilo que tem aptidão, né? Então isso é muito bacana, eu gosto muito de ver todo tipo de pessoa se desenvolvendo numa área que muita gente às vezes nem acreditava nela. Inclusive o Leonardo está fazendo com a gente o audiodrama Flores, né, que é do Lucas Borba, e esse audiodrama é feito por pessoas com e sem deficiência, muito interessante, uma turma mista, né? Sim, sim, é muito bacana, né, porque quando a gente fala de audiodrama, né, o áudio vem em primeiro lugar, e aí é onde nós todos estamos equiparados, né, nesse caso aqui do audiodrama, da interpretação através da voz, né, aí a gente se equipara e a gente não tem essa barreira que eu estava falando antes a respeito da dublagem, que seria a parte do sincronismo. Não, aí a gente tem muito mais liberdade na interpretação, sem ficar tanto com a amarra, com a prisão ali de um tempo e de um ritmo. Qual foi a maior dificuldade para fazer Dragon Ball? Dragon Ball, né? Dragon Ball eu fiz o Piccolo, não é isso? Isso. Pois é. Isso é um mistério para mim, antes de tentar responder a sua pergunta. Depois eu te explico do porquê tentar, mas eu queria falar uma coisa que eu acho interessante. Dragon Ball já tem quantos anos? Ele é um pouquinho menos do que Naruto, né? Ou do que Cavaleiros, mas já tem lá seus 20 anos, pelo menos. E lá atrás, eu acho que foi 98, 99, eu então fui convidado para fazer o Piccolo, estava fazendo, e eu passei por um problema de saúde e tive que me afastar. Então, eu me afastei e fiquei um tempo fora, né? Claro que a produção continuava e eu tive que ser substituído. Por quê? Porque a produção, quando está continuando, não dá para esperar 3 meses que a pessoa se afaste e depois venha fazer. Aí atrapalha todo o cronograma. Então eu fiz, eu acho que 9 ou 10 no máximo, nem me lembro. Fiz pouquíssimo. E todas as pessoas em entrevista, como agora o Felipe me perguntou, eu vou nos eventos e quando falam de personagens meus, falam desse personagem do Piccolo. E eu vou ser sincero, por isso que eu disse que ia tentar te responder, Felipe, porque eu não me lembro de nada mais de Dragon Ball. Nada. Imagina um negócio que você fez 20 anos atrás, não tem a menor condição de lembrar. Não lembro nem como era a voz dele, na verdade. Essas séries, né, como teve Dragon Ball, teve Os Cavaleiros, eu me lembro um pouquinho antes, ali no começo da década de 90, teve um também que na época na Rede Manchete estourou, provavelmente você vai lembrar também, que era o Jaspion, né? Sim, me lembro porque foi nesse período que eu comecei a me engajar mais na dublagem. Acho que era o começo da década de 80, lá 84, 85, por aí talvez, e foi nesse período que eu fiz muita coisa em Jaspion, Changeman, enfim, tinham alguns tokusatsus lá na Alamo e eu fiz participação em todos eles. E aí aconteceu uma coisa ao contrário do que ocorreu no caso com Dragon Ball, mas aconteceu com Lion Man.
né? Mas aí aconteceu ao contrário. Eu que fui fazer a série em substituição do Nelson Machado. O Nelson Machado também estava fazendo a série como Lion Man, também estava bem no início, e ele assinou um contrato com um humorístico no Rio de Janeiro, lá na TV Manchete, com o Agildo Ribeiro, que era um humorista, talvez vocês conheçam, tenham ouvido falar. E ele tinha que ficar uma semana gravando no Rio de Janeiro, e a outra semana ele ficava em São Paulo. Ele ficava lá gravando uma semana inteira, e a outra semana em São Paulo. E isso também inviabilizou o trabalho, porque a produção tinha que continuar e estava atrapalhando essa produção. Então, em comum acordo, né, ele teve que se afastar, e aí chamaram outro, e nesse caso fui eu. Então, foi o Lion Man. Formação Lion Man! Nossa, Leonardo, você dirigiu uma série que eu amo, assim, eu fico assistindo no Globoplay aqui, várias vezes. Não falo o nome ainda, que talvez seja a série que eu acho a melhor do mundo. Vamos ver se a gente... Então, ela tem 4 temporadas, eu fico assistindo aqui, assistindo e reassistindo. Sim. É fantástico, é Breaking Bad, é isso? É, mas eu tava falando da Revenge. Ah, Revenge também. Ótima, maravilhosa. Revenge é fantástica. Revenge eu dirigi, né? Eu dirigi pelo menos acho que 3 temporadas. Eu não sei se depois eu peguei uma novela e acabou indo para outro diretor, mas eu dirigi Revenge inteira, porque era uma história com uma trama fantástica, né? A única coisa que eu achei depois, Thaís, de Revenge, é que, sabe o que ocorreu? Que eu não sei se isso o grande público sabe, mas ela estava programada, né? Ela foi roteirizada para ter 2 temporadas. Então o roteirista, ele fechou a história com 2 temporadas. Só que o sucesso foi tão tremendo que resolveram fazer mais temporadas, que aí fizeram mais 2, não é isso? Isso, foram 4. Aí o roteirista brigou lá, disse que a história dele estava fechada, e aí eles, enfim, contrataram outro roteirista, ou outro, sei lá, e continuaram a história. E eu senti isso também, eu senti que ficou, depois de um tempo, parece que ficou a revanche da revanche, sabe? Exatamente. A vingança da vingança, a vingança da vingança da vingança da vingança. Então eu achei que isso cansou um pouco, né? Nesse sentido, porque se você pegar as 2 primeiras temporadas, aí você vai ver que tem uma amarração fantástica para chegar onde chegou. Aí depois é depois, né? Mas enfim. E você assistiu Breaking Bad, não? Ainda não, mas pretendo. Olha, você vai me dizer depois o que você achou, porque é fantástica. Olha, acho que é o melhor roteiro de... Essa série, ela ganhou 3, 4 anos, assim, a melhor série do ano, durante 3 anos, 4 anos seguidos, assim. E é maravilhosa. Acontece uma coisa, assim, no episódio 200, sabe, que tem a ver com o episódio 20, e assim, amarra direitinho, não tem nada desconectado, sabe? Aquela coisa que o cara vai criando, e vai criando, e vai criando. Não, é uma história só em capítulos. É maravilhosa. Nossa, Leonardo, que bacana. Nesses 72 anos da TV, no começo da entrevista você falou da TV Tupi. Sim. Eu queria que você falasse, para quem não conheceu, o que significou a TV Tupi para nós aqui no Brasil. A TV Tupi é uma das pioneiras, né, no Brasil, e assim, revolucionou mesmo, né, o país, né, conseguiu, foi o começo da inclusão, né, de país, assim, né, a distância era muito maior sem a televisão, apenas o rádio, né, unia o país, com as radionovelas e tudo mais, e quando veio a televisão na década de 50, no ano de 1950, realmente houve essa mudança, assim, onde as pessoas passaram a ter horário, né, onde iam assistir o seu programa preferido, aí depois tinha os tapes, né, eram fitas gravadas que iam para outras cidades, então
passava um programa em São Paulo, aí depois mandavam lá para o Rio Grande do Sul, aí passava aquele programa alguns dias depois, porque essa fita viajava literalmente num avião e tudo mais. Então, isso foi integrando o país linguisticamente, culturalmente e tudo mais. E a TV Tupi teve um papel fundamental nisso, né? Ali foi que se criou a linguagem, né, da televisão brasileira, a linguagem da teledramaturgia brasileira, ali que nasceram grandes estrelas, né, que muitas vezes migraram do próprio teatro como grandes estrelas do teatro e foram depois fazer televisão. Então marcou gerações e solidificou mesmo esse gosto do brasileiro pela televisão, pela telinha, né? Eu fico imaginando as novelas ao vivo, né? Nossa! Ah, você imagina, né? Eu tive a oportunidade, não de fazer nada ao vivo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos colegas, assim, que foram dessa época e que fizeram muita TV ao vivo, né? Muito rádio ao vivo, rádio teatro ao vivo também. Então, é uma escola fantástica, né? Porque você tem que ter um nível de concentração e de dedicação àquilo que você está fazendo enorme, né? Uma coisa fantástica. Então, eu acho que essa escola aí, eu acho que é o que mudou tudo que nós somos hoje. E como é que foi fazer o Mazzaropi, né? Que entrou para a história aí na questão do humor, né? Na época. Sim. Eu sempre fui um cara amante do cinema, né? Eu moldei assim até a minha cabeça e eu pensei um dia que seria legal ser ator quando eu via filmes com grandes atores como Dustin Hoffman, como o De Niro, Al Pacino e outros mais da minha época, grandes atores também como Marcello Mastroianni, atores europeus também, filme europeu, filmes de grandes cineastas. Então isso tudo moldou muito a minha vida, assim. E o cinema, e Mazzaropi, o Teixeirinha, que é lá do Rio Grande do Sul, que era uma figura também incrível, cantor e que fez muito sucesso no cinema também com as suas histórias, que eram as músicas dele adaptadas, né, e eram contadas histórias e tal. Então era maravilhoso, e o Mazzaropi eu assisti tudo dele. Claro que eu era um grande fã e jamais imaginei que chegaria um dia a fazer um trabalho com ele. E justamente o meu trabalho na televisão que me abriu muitas portas. Eu passei num teste para fazer o meu Pé de Laranja Lima na TV Bandeirantes. Já era uma história fantástica que eu havia assistido no cinema muitos anos atrás, e era uma adaptação de uma escritora de novelas fantástica. E aí eu tive essa grande oportunidade, passei para um teste num grande papel, o que me abriu portas, e eu fui convidado pela equipe do cinema, do filme do Mazzaropi, para trabalhar com eles. Então foi um prazer enorme, em princípio, já ser convidado, o que me deixou cheio de orgulho, né, e cheio de alegria. E depois a experiência de ficar 40 dias lá na fazenda do Mazzaropi, lá em Taubaté, onde nós nos encerramos lá dentro dessa fazenda, onde havia alojamento e todo mundo. Então era todo o elenco, toda a equipe técnica, equipe artística, todo mundo ficou lá durante esses 40 dias. Então, a experiência maravilhosa, e o próprio Mazzaropi também ficava lá conosco, uma pessoa muito legal, muito solícita, muito educada e muito acessível. Então, eu aprendi muito com eles, com o Mazzaropi, um improvisador de primeira linha, e é isso. Eu acho que foi uma experiência única e que eu vou guardar pro resto da minha vida. A dublagem, ela passou por 3 fases, digamos assim, né? Primeiro todo mundo dublando junto no estúdio, depois dublando separado, e agora essa questão do home studio aí na pandemia, né? Alguns dublando em home studio, outros no estúdio mesmo. Sim. Como foi pra você? Quais as principais diferenças, os prós e contras dessas 3 fases aí da dublagem? Bom, eu como venho lá de trás, né? Eu peguei todo o período que eu comecei, foi mais ou menos no final, na transição de projeção mesmo em projetor de cinema, daqueles antigões e tudo. E isso veio desde o começo, né, da televisão do Brasil até os anos, ou seja, ficou quase 30 anos que não houve nenhuma mudança tecnológica, assim. E o que ocorria naquele tempo é que o trabalho era extremamente artesanal, ainda mas dependia totalmente do dublador sincronizar e fazer uma boa interpretação, porque qualquer um dos dois que falhasse, ou a interpretação
ou o sincronismo, precisava voltar e fazer novamente, porque não havia técnica nenhuma que fizesse eu aproveitar parte da fala. Então, se eu errasse lá no final, eu tinha que começar tudo do zero. Então, isso era muito mais difícil, mas atiçava na gente, assim, aguçava um senso de foco, assim, sabe, uma concentração absurda. Então, isso ajudava muito a gente. Era muito bacana você estar num filme onde o principal estava lá, cercado de 8, 10, 15 pessoas ali no estúdio ao mesmo tempo, e eram convidados aos poucos, né, 1 por vez, 2 e 3, para ir contracenar com aquele principal que estava fazendo a sua parte lá no filme. Então, era a única forma da gente fazer a dublagem. Por quê? Porque não dava para se dublar separadamente, porque não havia tecnologia que conseguisse separar isso e você juntar depois numa mixagem. Era muito rudimentar o negócio. Então, toda cena que tivesse 2, 3 conversando, tinha que ser feita junto. Então, às vezes, tinham 3, 4 dubladores. O que isso era muito bom em relação à interpretação? Porque se eu estou contracenando aqui com vocês, estou falando com vocês, ao mesmo tempo que eu estou contracenando, você está contracenando comigo, então a energia que eu jogo para você também tem a ver com o que você vai jogar para mim. Há o que a gente chama de casamento de energia, ou seja, a gente está fazendo ao mesmo tempo, então de acordo, se eu gritar um pouco a mais com você, você vai reagir, né? Em compensação, quando a gente faz separadamente, isso já não ocorre tanto, porque fica um pouco mais frio. Você tem que se basear muito mais no original do que naquela interpretação que você está fazendo com o colega, né? Então, durante muitos anos, as tecnologias foram melhorando, e aí depois que veio o advento, né, do computador e que a gente digitalizou tudo, aí a máquina entrou como um auxiliar incrível que agilizou muito a dublagem. Ela ainda depende plenamente da interpretação e do sincronismo. Porém, há um auxílio que a máquina pode nos dar e que a gente usa e que agiliza o trabalho, ou seja, dá dinamismo, que é você poder mexer com esse som, jogar para a esquerda, para a direita, você pode comprimir um pouquinho ou esticar um pouquinho parcimoniosamente para não distorcer. Então você consegue arrumar alguma coisa que ficou muito boa, mas ficou ligeiramente curto ali, então você arruma. Naquele tempo, lá atrás, você perdia tudo se tivesse ficado um pouquinho curto, entenderam? Então essa é uma grande diferença. Aí vem a terceira fase aí que a Thaís citou, que é esse período de pandemia, que parou tudo lá em São Paulo, e nós começamos a montar estúdios, os dubladores todos, em suas próprias casas, onde ficamos aí quase 2 meses testando som e tudo, né? Houve assessoria para te indicar o melhor microfone, o melhor isso, a acústica, tudo. A gente ficou um tempo fazendo isso. Quando tudo estava mais ou menos equalizados, os estúdios todos bons de gravação, a gente voltou então a trabalhar. E aí passamos a fazer então esse trabalho remoto, esse trabalho à distância. No começo, como tudo novo, que é novo, houve muita gente chiando, muita gente reclamando, como também havia gente que não, mas não estou acostumado a fazer dessa forma. Mas assim foi também quando mudou lá da projeção a carvão para o VHS, depois para o DVD, depois para DA, depois para, sabe? Então, sempre que há uma mudança, há um período de adaptação. Hoje nós estamos plenamente adaptados. E aí nós entramos, então, numa quarta fase, Thaís, que é o trabalho híbrido. Hoje, né, com a diminuição da contaminação do Covid, nós estamos fazendo muito trabalho presencial e também remoto. Eu trabalho muito mais remoto por opção, mas tenho que muitas vezes me dirigir a São Paulo para fazer alguns presenciais. Então, o que muda nisso? Eu acho, assim, vamos colocar o que não é tão legal. O que não é tão legal é que a gente perde cada vez mais esse contato. Antes, eu dublava com outros atores, com outros dubladores. Não dublo mais. E isso depois que a gente já passou lá para os estúdios a trabalhar sozinhos, já havia isso. Mas nós nos encontrávamos com os colegas na sala de espera, nós tínhamos o contato com o diretor, colega também, porque normalmente o diretor é um dublador, o técnico, e agora a gente só com a voz à distância. Isso é uma coisa. Outra coisa, que a nossa internet não é tão
tão boa, então ela, mesmo que você tenha uma boa velocidade e tudo, né, se compre 300 de velocidade, eles vão entregar 100, né? Ou 30, né? Porque eles podem... 60. É verdade. Então, eles podem entregar até 20%, então a gente paga e não tem, né? Eu te vendo uma dúzia de banana e entrego só 6. Também tem uma coisa do delay, o que se não fosse o Pro Tools, se não fosse o programa de computador que a gente trabalha para dublagem, não daria para fazer esse remoto, porque iria ficar, eu dublo aqui, tô colocando em sync, mas quando chega o som em vocês, ele vai atrasado. Como o cara que capta tá no outro lugar, ele vai receber esse som atrasado. Consequentemente, se não fosse o Pro Tools para arrumar, não teria como fazer. Mas a gente já viu que tem como fazer, então está funcionando super bem. E aí agora eu vou falar de uma grande vantagem do trabalho remoto. Tem mais de uma, mas eu vou falar de uma essencial, que é a reunião, digamos, de atores em dublagem, independente se é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, se é de Campinas, se é de Curitiba, que já tem mercado nessas duas cidades que são as principais, Rio e São Paulo, e depois tem outras cidades também que eu citei agora. Então, hoje eu trabalho para Campinas, trabalho para Curitiba, trabalho para o Rio de Janeiro e trabalho para São Paulo. Num clicar de botão, eu saio de um estúdio no Rio e entro no estúdio em São Paulo e vice-versa, o que era impossível antes da pandemia, antes da gente fazer o trabalho remoto. Então me possibilitou, para fazer um trabalho no Rio de Janeiro, eu tinha que me deslocar para lá, eu tinha que pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro fazer um trabalho. Então diminuía muito mais as possibilidades de eu trabalhar para o Rio de Janeiro. Hoje, não é meio a meio o meu trabalho, mas para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Mas eu digo que 30% eu trabalho para o Rio de Janeiro. Então, isso possibilitou, né, essa integração de atores do Rio e de São Paulo para o Rio, e isso é muito legal. Eu acho que isso é o futuro e não volta mais. E quais os principais desafios entre dublar novela mexicana e novela turca e dirigir, né, consequentemente, essas novelas? Olha, eu já dirigi tanto novela turca, uma que era As Mil e Uma Noites, né, para Bandeirantes. Da Sherazade. Da Sherazade, exatamente. Dirigi ela inteirinha. E já dirigi uma novela mexicana que eu esqueci agora o nome, faz tempo já. Mas enfim, o que eu acho a grande diferença a gente é habituado, né, com uma interpretação mais à nossa moda e também a gente é muito habituado à interpretação do americano, mesmo do cinema europeu. E quando a gente pega aqueles trabalhos mexicanos, né, a própria novela mexicana, ela tem aquela coisa da super interpretação, né, do exagero no sentimento. Isso se assemelha um pouco com o turco, apesar de que o turco é menos do que o mexicano, né? Agora, a grande diferença que eu acho básica aí é a questão da língua. Eu digo sempre para os meus alunos de dublagem uma coisa: a gente não pode ficar achando que a gente vai estar sempre com o inglês ali, que é uma língua que normalmente, mesmo quem não fale, tem alguma familiaridade, né, de ouvir tantas palavras em inglês que a gente tem aqui no nosso país. Então, muitas vezes a palavra termina em amor, né, então love. Você sabe que love é amor, então você tem ali um guia, de certa forma. E eu fujo disso, eu digo, não precisa saber língua alguma, né? É melhor até que não saiba nada, é melhor ainda, porque quando você sabe, você começa a querer interferir naquele texto, porque você achou que poderia tá sendo dito de uma outra forma. Isso é o que menos importa, né? E assim, aí agora, com relação ao trabalho em si, fazer o trabalho de língua espanhola, ele é muito mais difícil, por quê? Porque a labial está muito mais presente para nós. Então é como se você estivesse dublando alguma coisa em português. Você tem todas as labiais ali. Tem palavras que não tem nenhuma semelhança com a nossa, mas grande parte do espanhol é a mesma coisa. Ou seja, você tem que estar muito mais preocupado com aquela batida de meio ali, de miolo, digamos, não só o começo e o final, você encaixar muito direitinho, porque a labial ali é perfeita. Já numa língua que não tem nada a ver com a nossa, há uma certa, não que facilite, mas você não tem a preocupação tanto em encaixar aquela palavra, porque ela não tem exatamente a mesma batida que a nossa, entendeu? Uma polêmica que se deu bastante na época de Mil e Uma Noites
Você falou de Mil e Uma Noites, eu lembrei agora. Foi Mil e Uma Noites, você sabe se ela teve ou não audiodescrição? Que eu saiba, não, Thaís. O pessoal comentou que ela teria audiodescrição e que algumas pessoas estavam conseguindo ativar e outras não. Ah, é? Mas olha, se foi feito audiodescrição, não foi feito lá na Dublavídeo, né? Porque às vezes, assim, a Dublavídeo foi a empresa dubladora. De repente levaram para um outro cliente, para uma outra empresa para fazer a audiodescrição, possivelmente. Mas eu nem sabia disso. E você já trabalhou com audiobook, audiodescrição? Olha, eu já trabalhei com audiobook no Dorina No Will, isso anos atrás. Tive a oportunidade de fazer acho que uns 2 livros assim. Depois eu acabei não fazendo mais, mas tem o maior, assim, eu acho o maior barato, acho legal pra caramba. Gostaria de ter mais oportunidade, porque eu não tenho os contatos certos, eu não tenho, então assim, acaba não acontecendo de eu fazer mais audiodescrições, assim, ou audiolivros, né? Que, aliás, hoje em dia é muito acessado, né? Não só por deficientes, mas também pelo público em geral. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho muito importante, acho muito necessário, né? Acho que poderia até haver uma lei que, sabe, você não tem ali o original, legendado, dublado e com audiodescrição. Aí você escolhe, se quiser tudo de uma vez, você coloca, porque eu acho extremamente importante e inclusivo, né? Agora em 2023, a partir de 1º de janeiro, para estar em todas as salas de cinema, né? Vamos ver como é que vai tudo isso. Tá. E aí como é que funciona? Você tem um aparelho especial onde você ouve a audiodescrição, é isso? Eles estão desenvolvendo aplicativos, né? Já tem aplicativos, eles estão desenvolvendo novos e também tem os radinhos, aqueles já existentes, né? Tá, que você põe o fone de ouvido e você... Ah, que legal. Isso, exatamente. Bacana. E um dos aplicativos é o Movie Reader, né? Que você conecta ali no seu telefone com onde está tendo a audiodescrição e escuta. Sei. Isso, e estão desenvolvendo aplicativos novos também aí para facilitar esse trabalho, né? Eu acho bem curioso, assim, né, que eu acho que o nosso trabalho, ele tem muito a ver, né, com essa inclusão, né, mesmo assim, o sentir o filme através da interpretação, né, o que vocês acham disso, assim? Se não fosse a dublagem, né, se não fosse ficaria inviável. A língua, né, a nossa língua aqui, não teria como a gente assistir um filme, né. Entendi. E quer dizer que um filme, mas ele necessita, mesmo tendo uma boa interpretação, ele necessita da audiodescrição mesmo assim, né? Para poder mas seria por causa das imagens, né? Das imagens, né? Para você descrever o local, a roupa, se é dia, se é noite, é isso? Isso. Se as pessoas estão muito em silêncio, assim, o que está acontecendo ali no filme, né? Se alguém pega um copo, por exemplo, o deficiente não tem como saber o gestual. Então eu até gostaria de fazer uma coisa aqui, já que eu tô na rádio aqui Teletema, e eu sei que grande parte da audiência da rádio Teletema é de deficientes visuais, então eu sou o Leonardo, eu tenho cabelo grisalho, curto, uso óculos, estou de óculos agora, estou com uma camiseta que tá muito calor aqui, eu tô com uma camiseta azul, sem mangas, estou com um relógio digital preto, e uso uma pulseira há mais de 20 anos, uma pulseirinha de prata no braço esquerdo. É isso, tenho 1,80 m, sou branco. Isso aí, muito bom. Deixou já sua audiodescrição aqui. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Fiz direitinho? Muito bom, muito bom. Deu pra imaginar certinho. Leonardo, a gente quer te agradecer demais pela participação aqui na Rádio Teletema, pela sua presença virtual aqui e boa sorte lá com o seu evento, né, com o evento Ave Fênix, que muitos dubladores encontrem seus fãs e muitos fãs encontrem seus ídolos, enfim, que o evento possa ser um sucesso pro seu trabalho também. E se você quiser deixar os seus contatos, deixe suas considerações finais, por favor, aí, e o convite mais uma vez aí pro evento.
Legal. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz, né, de ter a oportunidade de estar conversando com vocês aqui na Rádio Teletema. É sempre um prazer falar um pouco da minha trajetória, da minha carreira, de tudo que aconteceu e de tudo que está acontecendo comigo. E culminou, né, na produção desse nosso evento, que a gente pretende que ele seja um evento anual, que venha a realmente fazer parte do calendário cultural geek, né, desse país, das pessoas que curtem também a dublagem, né, de modo geral, que é muito mais do que esse universo geek também, e assim, ter o prazer de fazer essa união entre as pessoas que curtem as vozes dos seus heróis, justamente conosco, né, que trabalhamos nessa área, esse encontro também com os fãs, com as pessoas que curtem o nosso trabalho é muito importante e muito, muito gostoso. Então eu reitero o convite para os dias 15 e 16 de outubro, na Fapcom, Vila Mariana, em São Paulo. No nosso site tem lá endereço, tudo. No site avefenixgeekshow.com.br você pode ficar por dentro de tudo que vai ter lá no evento, no sábado e no domingo, dias 15 e 16 de outubro. Vai rolar lá o dia inteiro e você pode adquirir o seu ingresso, tá super preço popular, e nós temos o ingresso solidário. Todos aqueles que não têm direito por lei a ter meia entrada poderão entrar levando apenas 1 quilo de alimento, pagará meia entrada junto com os demais, né? E convido a todos também da comunidade, de todas as pessoas que têm deficiência visual, a estarem conosco com apenas 1 quilo de alimento, que é um trabalho que a gente faz de inclusão também dentro do nosso evento. Agradeço enormemente essa oportunidade de estar divulgando aqui o nosso evento. Vou deixar o meu telefone, o WhatsApp da nossa empresa, que é 11 943 50 51 50. Também pode adquirir informações sobre o meu curso online de dublagem, né? E espero encontrar todos vocês lá no Ave Fênix Geek Show. Todo mundo vai se divertir pra caramba e eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijo a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigado, Thaís. Obrigado, Leonardo. Um forte abraço. Se Deus quiser, estaremos no evento. Obrigado. Isso aí. Conversamos então aqui nos programas Espaço da Inclusão e Teletema Cast com o ator, dublador e diretor de dublagem Leonardo Camilo.